que nesse momento, como sempre, nos encontramos para um grande aprendizado para as nossas vidas e também servir para melhorar nosso acolhimento a nossos irmãos que sofrem. E, Senhor, abençoa todos que já participam desse trabalho. Abençoa todos aqueles que também participam, né, do mundo desencarnado, que também estão aprendendo junto a nós. Que Deus abençoe a todos vocês, que assim seja. Assim seja. Então, que assim seja. No início, né, praticamente, do capítulo Intercessão, onde André Luiz, que ficou sendo um aprendiz no curso de Alexandre, né, já que ele toda noite ele ia, de maneira regular, o estudo sistematizado da doutrina, né? Então ele está dando sempre, de uma maneira sutil, ele vai passando aqui no início do século XX, que é o que iria ficar, né, na doutrina espírita, que é de importância maior, que é a parte doutrinária, né? Então já está dizendo aqui como deveria ser, embora nessa época tinha ainda vários fenômenos de materializações, de casas com mediúnicas abertas, e tudo era comum. Aliás, não tinha nem muito centro, né? A maioria era feita na casa mesmo das pessoas, mas ele está sempre revelando que o futuro que é hoje, né, não seria assim. Seria muito as pessoas em volta dos estudos que a doutrina promove, né? Embora sempre há aquelas pessoas à cata do fenômeno da manifestação. E nesse capítulo, a gente está vendo aqui que quando ele terminou a aula, Alexandre, foi Etelvina, que era um espírito elevado, todas as duas encarnadas, em desdobramento pelo sono. Etelvina levou a prima Esté. Esté é viúva, o marido dela, a polícia diz que foi suicídio, ela diz que ele foi assassinado. Ela não Boa noite. Boa noite. Que o marido foi assassinado. O primeiro noivo já tinha sim se suicidado. Ela não aceita isso. Como é que o outro marido também se matou? A pessoa fica com uma pecha, né? Não sei se o termo é esse. Imagine na sociedade, no bairro, a mulher ali, quem convive com ela se mata. A pessoa é cruel, a humanidade é cruel. Então ela está inconformada durante o sono. Ela não é espírita, vê-se logo, porque a outra é um espírito elevado, espiritualista que eu falo. Pelo diálogo que ela tem com o benfeitor, vê-se que é um espírito lúcido e que pede ajuda a Alexandre para resolver as imensas dúvidas que ela tem, a angústia que ela carrega dentro de si mesmo. Que ele falou, ele orientou ela de antemão a ter calma, ter coragem, controlar a ansiedade e se refugiar na prece. E ele ia ver o que podia fazer. E aí vamos lá onde nós paramos. Ambas as senhoras teceram ainda alguns comentários dolorosos a respeito do acontecimento e despediram-se mais tarde com palavras de gratidão e conforto. A sós comigo e sentindo talvez a minha necessidade de preparação e conhecimento, o orientador explicou: nossos amigos encarnados muitas vezes acreditam que somos meros adivinhos e, pelo simples fato de nos conservarmos fora da carne, admitem que já sejamos senhores de sublimes dons divinatórios, esquecidos de que o esforço próprio com o trabalho legítimo é uma lei para todos os planos evolutivos. A página é 134, viu, Ivone? Você perguntou outra vez. 134. Então, aquilo que até hoje gera uma controvérsia, essas coisas, não assim em casas, né? Espíritas, mas nos estúdios, nas pessoas que estudam mesmo. Porque nos livros de prece, antigamente, eu não peguei isso, né? De 20 e poucos anos de espiritismo, o pessoal colocava o nome do encarnado e o endereço.
do desencarnado, botava muitas vezes, eu via lá, quando eu perambulava, eu tinha mais tempo de perambulando nas casas espíritas, aprendendo, fazendo palestra. Hoje não faço muito isso. Mas aí via lá, sempre eu chego cedo, observo o mural da casa, observo como é aquele. Aí botava lá, morreu tal época. À medida que foi passando os anos, né, eu fui vendo que só tinha o nome. Prece para encarnado, prece para desencarnado. Aí você olha algumas lives da Federação Espírita Brasileira, eles desorientando, né, as pessoas, nem levar o nome. É uma coisa muito controversa. Digamos, Ivonete tem um parente, vai lá e pensa. Os guias anotam e registram. Carmen pensou, eles anotam e registram. Claro que aquilo está na aura, né? Na aura de Carmen, se ela pede para um encarnado ou desencarnado, um guia elevado sabe, né? Mas, sabe, enfim, aqui ele está dizendo que esse pensamento que a Federação Espírita, em alguns, promove, pelo menos na época aqui, ele não estaria no agrado de Alexandre. Que ele está dizendo o quê? As pessoas estão pensando que a gente é adivinho, tem dom divinatório. A gente virou o quê? Super coisa para resolver tudo. Ela quer perguntar se o marido foi assassinado, se não foi isso, se foi aquilo. Só porque ele está desencarnado, ele tem que saber tudo? Então ele está dizendo, nossos amigos encarnados muitas vezes acreditam que somos meros adivinhos. Isso para tudo, né? Isso para tudo, né? E claro que na casa espírita não tem aquelas consultas, né? Será que minha filha vai se dar bem com esse casamento, né? Ou meu irmão, né? Ou guia, geralmente procuram muito isso, né? Nessas consultas, né? As entidades africanas, indígenas, isso é muito do preconceito do encarnado, né? Aí ele quer que o outro lá responda: minha filha vai casar, será que esse homem é bom para ela? Não é que o guia vai saber. Mesmo que ele olhe a aura do outro, for um traste, se ele é um guia elevado, ele não vai dizer. Não vai dizer, não. Não vai dizer. Mas ele também, mas aquele traste pode modificar, porque todo mundo está encarnado com o objetivo de se melhorar. E aí a pessoa se melhora, aí o senhor mandou terminar, ele casou com a filha da vizinha e foi um marido ótimo. Aí o guia fica com os olhos mexendo e a cara rodando. Quer dizer, todo mundo está para se modificar. Então, quando a gente vai estudando, a gente vai ampliando o nosso despertar de consciência. Isso não tenha dúvida. Com certeza, se a gente sair daqui e fazer uma consulta a qualquer espírito, a gente vai saber como fazer. Nesse momento aqui, todos nós. A gente não vai perguntar essas abobrinhas que a gente perguntou, muitas vezes, há anos atrás, e que alguns perguntam ainda por ignorância, né? Então, ele está dizendo, a gente não é adivinho, um mero adivinho para saber tudo da vida. Mas alguns já dizem que não deve nem ter livro anotado, né? Aí é uma controvérsia sem fim. Eu vi isso outro dia na live de Jacobson Trovão. Para não precisar botar livro, para quê? Então, Carmen chega lá, pensa no parente, o guia sabe. Mas, quer dizer, eu não estou aqui para dizer que está certo, que está errado, né? Não tô, o curso e o objetivo não é esse. Não é Boa noite a todos. Boa noite. Eu trago isso sempre para as nossas reflexões, sem dizer quem está certo, quem está errado, que eu também não sei quem está certo, nem quem está errado. Ô, Mário, boa noite. Mas também, se for analisar, assim, digamos, da parte administrativa até é documento, entende? É um documento, porque quando assina, tem o quê? Tem um registro, tem a data, tem o dia, tem o ano, tem tudo. Então, aquele material, aquele conteúdo que está lá, ele está registrado. Então, ele serve como um documento histórico. Ninguém sabe, vamos dizer que daqui a alguns anos, alguém queira fazer uma pesquisa, né? E aí ver como é que o centro funcionava, o centro espírita. E aí está lá, registro, aqui um registro. Aqui fulano e fulano, tem pessoas aqui que participavam, está lá registrado, porque quando a gente entra, a gente assina.
Então, é documento que, para o futuro, para um levantamento, um censo, uma pesquisa, são os dados que estão lá registrados. Então, eu acho que é importante o Eu também registro. acho. Isso aí. Diga, Ivan. Verdade. Essa menina falou tudo aí. Eu ia realmente falar que realmente são dados que são preservados, ficam ali anotados. Ela resumiu tudo aí. É isso mesmo. É isso aí. Então, vamos lá. Ambas as senhoras. Oh, já li. A sós comigo. Oh, já li isso também. Mas sorrindo. Todavia, né? Que aqui, sorrindo paternalmente, acrescentou. Entretanto, é forçoso considerar que nós outros, quando na crosta, em face das mesmas circunstâncias, não procederíamos de outra forma. Alexandre é aquele tranquilão, né? Veja como a gente pega as 13 obras de André Luiz e há estudo só sobre esses personagens, né? Não para identificar quem eles foram na Terra, que os nomes aqui é todos falsos, né? Mas há livros sobre isso, sobre os guias, as 13 entidades que assessoraram André Luiz. Você vê a diferença de Aniceto para Alexandre. Aniceto, boa noite. Aniceto é mais firme, enérgico. Alexandre está sempre. Não se importa, não, é igual a Josi, Alexandre. O que importa é que foi a semente depositada. Agora ele está dizendo aqui, depois que ele faz essa análise, nossos amigos estão pensando que a gente adivinha, mas depois ele começa a sorrir. Se eu tivesse encarnado, né? Se eu tivesse na crosta, né? Encarnado, a gente fazia igual, ele está dizendo. Não procederíamos de outra forma. Veja como são diferentes os guias, né? Em sua natureza. Isso que confunde às vezes muita gente. Aí você chega a esses dois guias, peraí, Ivan, que você vai falar. Chega Aniceto na mediúnica, digamos, que frequenta eu e Ivan. Ele é sempre enérgico, firme. Quem não quer servir, não sirva. Você viu isso no livro Mensageiro, né? É ele que comanda o livro. Eu não quero trabalhador que está olhando para o relógio porque já terminou o horário e ele recebeu bônus horas. Eu quero servidor. Se não quiser, procure outra área. Ele fala assim mesmo, está lá no livro. Esse aqui está sempre buscando alegria, o outro lado. Se a gente tivesse, André, a gente fazia do mesmo jeito, criatura. O que importa é a semente plantada. Olha como são diferentes. E os dois são elevados. Mas tem gente que padroniza, uniformiza. Se o guia do centro é assim, todos os outros trabalhadores do centro têm que chegar igual. Falta de conhecimento, falta de ter uma mente aberta. Diga, Ivan. Eu estou entendendo o que você falou. Eu só queria complementar aquela informação que Carmen falou, que eu li um livro, não lembro bem qual foi o livro, que quando nós colocamos aquela relação de nomes, com aquele nome, inscreve ele no caderno de prece, a espiritualidade tem uma aparelhagem que eles colocam em cima do nome e eles veem a fotografia da pessoa, inclusive onde está, se está com enfermidade. Agora eu não lembro qual que livro foi esse. No livro Drama da Obsessão, narra Bezerra por Ivone, que junto aos livros, naquela época, ficavam sempre, naquele centro em Minas Gerais, 4 assistentes, né, que não usavam esses aparelhos, porque eles já tinham capacidade de, pelo pensamento, extrair, né, que é a psicometria. Josi escreveu, mas escreveu como? Pensando no parente, né, no amigo que ela pediu prece. Então, quando o Josi escreve lá, José Antônio, ela não está pensando em Maria José, ela está pensando em José Antônio. O pensamento dela impregna a lei. Os 4 assistentes olham para a palavra José Antônio e se, em uma holografia, que é a ciência do futuro, as televisões vão ser holográficas, se ergue. Você vê em Star Trek, né? Nessas séries, ela se ergue e ele sabe. Está lá a imagem de José Antônio. Porque ninguém escreve José Antônio pedindo prece para ele, pensando em Maria José. Então, Josi, quando pensa, escreve o nome José Antônio desencarnado, aí o outro chega, e aí não precisa só o desencarnado, né? Um Chico Xavier tocou a mão, um Saibaba, ele já sabe quem é José Antônio. Né? Divaldo vai, tem um vídeo no YouTube, quando ele vai em 1986, agradecer a cura da angina, né?
que Divaldo teve um desdobramento do Sai Baba. Ele também, Divaldo, teve problema de coronária. Só que ele não pode ser como eu, né, que paro de falar. Ele tem que fazer palestra com as veias entupidas. E aí ele chegava em casa explodindo de dor. Aí tomava passe, ia para o médico, tomava passe e tendo que sair. Aí ele não aguenta dormir, ele pede a Sai Baba, que ele viu uma reportagem, que viesse, se Deus permitisse, o avatar indiano. Aí de madrugada ele viu aquele homem cabeludão, né? Aí botou a mão no peito dele, ele deitado na cama, e aí a dor sumiu. Sumiu total. Aí quando ele tem a oportunidade de ir à Índia, ele coloca isso numa palestra, me foge numa belíssima palestra. Ele acompanhando o repórter, acompanhando ele na Índia, ele caminhando naqueles barcos de volta, novinho de volta. Novinho que eu falo, né? 50, que é para 97, né? 60 anos é novo, né? Então, ele está lá agradecendo, né? Quando ele encontra Sai Baba, antes de abrir a boca, eu lhe conheço, como vai você? Baiano. O Sai Baba era terrível. Aí ele passava a mão na Divaldo, a pessoa dava uma carta a ele passava a mão, jogava fora. Josi passou a mão e ele guardava no bolso. Aí João de Anjos, mas como é que ele está fazendo isso na frente dos outros? São pedidos fúteis. Ele não tem tempo para isso. Ele lê tudo que pela mão. Joga fora na frente assim, ó. Ele vai jogando fora. Ele não tem tempo para pedidos banais. A missão da Terra não é para essas coisas. Aí Josi foi um pedido sério, ele guardava no bolso. É belíssimo o que Divaldo veio acompanhar de fenômenos físicos na frente de Divaldo. Mas eu fugiria muito. Fugiria muito se eu contar isso aqui. Mas se eu me lembrar, um dia está no YouTube, Divaldo falando sobre isso. Divaldo beija o dedão do pé dele, né? Todo mundo tem que beijar o dedão do pé do avatar. É prática comum de gratidão. Vamos lá. No dia imediato, porque podia eu dispor de mais tempo, convidou-me Alexandre a acompanhá-lo até a residência de Esté. Então eles vão agora descobrir se o homem se matou ou foi assassinado. Tomaria o lar da interessada como ponto de partida para as averiguações que desejava levar a efeito. Toda vez que eu leio isso, eu sempre trago para o dia a dia, né? Eu sei que às vezes a gente se estende muito, mas não posso ler isso só como um caso. Não existe isso aqui só. Por isso que eu falei, para mim isso aqui é um capítulo para atendente fraterno. Né? Aqui eu pego esse parágrafo, está no livro Desobsessão. Os guias trabalham na mesma sintonia. Eles mudam um jeito, a Aniceto é de um jeito, Alexandre é jovial, Aniceto não é ríspido, mas é enérgico. Então você trabalha com quem? Como é que você vai trabalhar? Como é que você gosta mais? Eu gosto de trabalhar com o mais jovial, o outro com uma pessoa mais enérgica, que não fique brincando, que não fique... Aí você vê comum, né? Em quem faz palestra. Tem gente que gosta de palestrante, que brinca mais, outros gostam de palestrantes técnicos. E cada um se afiniza com os seus. Não existe pior nem melhor. Então, aqui, ele vai no lar de Esté. Então, se essa pessoa fosse a Janete, a esposa de Ivan, que deve estar acompanhando, que é atendente fraterna, comigo. Janete, segundo André Luiz, no livro Desobsessão, passaria isso para Ferreira, para Almir e para Ivan. São dirigentes, subdirigentes da nossa mediúnica. Não é como fofoca, mas olha, tem um caso aqui difícil, a mulher passando por dificuldades emocionais. Falaria, ela não quer se vingar de ninguém, mas quem sabe os guias não podem ajudá-la. Aí, pô, vamos visitar a casa dela? Proporia o dirigente da mediúnica. O dirigente da mediúnica, vamos levar Sérgio, levar Tereza? Está lá no livro, claro. Por quê? Para que Sérgio, Tereza e Ivan façam a psicometria do ambiente. E sair lá fora e dizer, quando voltarem, sentiu o que, Tereza, no ambiente? Sentiu o que, Ivan? Chico coloca isso palmo a palmo, né, Lúcio, no livro Sementeira de Paz. Não na frente da pessoa, né? Quando ia para casa de Chico tomar um cafezinho, e aí? Vamos fazer a avaliação? Visitamos. O que é que sentiu? Eu senti um espírito lá. E era o marido dela. Ou sentiu uma... Enfim, ali entre a gente, entre nós, essa avaliação.
E se tivesse um médium com especialização para receber esse tipo de espírito, livro Desabssação, né? Ele, se houvesse um espírito obsessor ali, seria já sintonizado com o médium que foi, para que ele dê a comunicação lá no próximo dia. Facilitaria o trabalho da espiritualidade. Hoje em dia, a gente quase que não tem tempo, não encontra tempo para isso, né? Como era comum nessa época aqui. Aqui é um trabalho de desencarnados, né? Mas trago sempre para a gente, para os encarnados fazerem isso. Como? André Luiz pergunta, ponderei. Não seria mais prático invocar, né, diretamente o esposo desencarnado por meio de poderes mentais, né? Ou seja, entrar em contato psíquico não é evocar, né? Porque aqui é um trabalho de desencarnado. Veja como é, parece uma pegadinha, né? Eu vou falar sobre isso lá no seminário de aniversário da Casa Espírita, né? Eu estou preparando o Data Show e vai ter um trecho sobre isso, sobre a oração. A oração é invocação, não é evocação. E ele usa o termo certo. Não seria mais prático invocar? Não. Se eu peço uma ajuda à irmã Dulce, eu estou invocando que ela me ouça, né? Mas eu não estou pedindo, não estou evocando que ela dê comunicação para o Josi ou por Carme. Não. Eu estou apenas invocando. Invoca ele mente a mente, telepaticamente. O Senhor tem poder para isso? Por meio de nossos poderes mentais? Raul poderia, desse modo, ser ouvido, sem dificuldade, observando-se posteriormente o que se poderia fazer em favor da viúva. Por que a gente ir na casa da mulher, pô? O Senhor, um espírito de uma envergadura dessa, basta se concentrar, pensar em Raul, o pensamento vai alcançá-lo, como alguém que ora na terra para a irmã Dulce, o pensamento alcança ela, ou seus assistentes, né? O problema é a gente ouvir, por causa do cérebro grosseiro, mas resposta, ouvir, ela vai ouvir. Resposta a gente vai ter, mesmo que seja o silêncio, né? Que às vezes aquilo que a gente pediu é uma bobagem, e o silêncio, a Emmanuel vai dizer que nisso aí seria a melhor resposta. Mas que a pessoa ouviu, a pessoa desencarnada, tanto quanto a encarnada. Então, André Luiz fica pasmo. Por que fazer esse trabalho todo, criatura? O senhor sintoniza com ele telepaticamente e ele pergunta a ele o que aconteceu. O instrutor, todavia, sem desprezar minha ideia, considerou, sem dúvida, esse é o método mais fácil. Veja que é o mais utilizado. É o método mais fácil. E em muitos casos, devemos mobilizar semelhantes recursos. Então, já viu que aqui o mais comum, Dalva, é esse, para uma entidade elevada. Então, ele podia ter feito isso na frente da senhora mesmo. Peraí, Esther, ele chegava lá com os poderes psíquicos que ele possui, fruto da sua elevação espiritual, ele se concentrava. Ó, terminou, já conversei com ele. Mas ele está querendo ensinar André Luiz, ou seja, a todos nós, né? Que esse é um método válido, mas só para a gente consegue esse estado de poderes mentais, de desenvolvimento psíquico, né? Que não é só estudo, é moralidade, né? Também, principal. Vamos por meio ao qual quem não tem esses poderes vão poder ajudar. Entretanto, André, o serviço intercessório, né? Ele está sempre colocando a palavra certa. Eles não vão intervir. Serviço intercessório, né? Não é serviço de intervir. Aí foi no dicionário, intercessão. O que é intercessão? É pedir algo em favor de uma pessoa, rogar por alguém. Intervir, dicionário, interferir em algo, intrometer-se, ingerir-se. Como ele é elevado, ele não vai intrometer-se, ele vai ajudar, rogar por eles. Então, vamos nessa. Exige alguma coisa de nós mesmos. Concedendo à nossa irmã Esther a que pediu ajuda, algo de nosso tempo e de nossas possibilidades. Seremos credores de mais justos conhecimentos,
respeito à situação geral, enriquecendo simultaneamente os nossos valores de cooperação. Quem dá o bem é o primeiro beneficiado. Quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. O livro, né? O cuidado da... Cada frase, cada palavra é de um valor altíssimo. A gente compara alguns livros desses com outros que saem aí, se dizendo espírita, a gente vê século XXI, a qualidade pobre, mas aqui um homem não tinha nem um primário, a qualidade, a beleza que daqui, vinda do mundo espiritual superior. Então, ele está dizendo, vamos lá, que a gente vai ajudar, vai nos enriquecer de conhecimento a respeito à situação geral. Por quê? Como é que você acha isso, Carmen? Se fosse eu, Raul, e você, Alexandre, você com seu poder mental, sintonizaria em mim, eu captaria o seu pensamento, sabendo o inferior que sou, então o superior sempre, né, vai. Você ouvir, Carmen, a minha versão. Você vai ouvir a minha versão, o meu ponto de vista, o Raul. Sim, e a versão de quem está no lado dos outros, né? Verdade, eu só ia ter um lado da moeda. Então, o veja, outro... a pessoa que busca a consulta, Ivonete, e é acolhida com todo amor, com todo respeito, ela traz a versão dela. Né? Me ajuda aí, Ivonete, pede a seus guias, que minha casa está cheia de onça. Não quero esquecer disso. Né? A onça era eu mesmo, na casa. Mas eu estou lá como vítima. E você não tem como saber, encarnada. Né? Me ajuda, minha casa é um inferno, Ivonete. Minha casa... Aí Ivonete pega o livro de aquele Karnal, né? Filósofo, eu vou ler ainda, Filósofo Karnal, junto com a Monja Coen. Já baixei no Kindle. Aí Ivonete dá o livro, quando eu laço na capa, o inferno somos nós mesmos. É mais ou menos assim. O inferno são os outros. O inferno somos nós mesmos. Aí eu pegar e esganava Ivonete. Diga, Tereza. Depois E quando a gente ouve a outra parte, né? Por isso que a gente não pode dar a primeira, né? Que nós estamos ouvindo ali, ponderando. Porque quando a gente ouve, vamos ter, quando a gente tem a oportunidade de ouvir, vamos supor, atendimento fraterno, a gente ouve uma parte, não está ali para discussão, né? Está ali para ouvir. E aí vamos dizer que tem a oportunidade de a gente fazer o atendimento, vamos dizer, marido e mulher. Vai o marido, faz uma queixa, a gente ouve o atendimento ali, claro, acolhe. A gente tem a oportunidade do esposo, ou se for a irmã, quem for lá, queixa, tem a oportunidade de ouvir. A gente vai ter a oportunidade de ouvir a outra parte, né? E aí a gente já pondera desde a primeira, como você falou aí. A primeira vem como vítima, mas a gente não ouve a outra parte. Entendeu? É isso. Diga, Ivonete. Era mais ou menos isso mesmo que eu ia falar, da questão de acontecer um problema, a pessoa ouve um lado e não procura ouvir o outro, né? Eu não vou longe, não. Eu acredito que vocês devem ter visto a questão de ontem daquele estupro do homem. Olha o que aconteceu, a polícia chegou, é um caso mais ou menos parecido com esse. Se não fosse o homem desconfiarem de vir nas câmeras e ver a menina entrando na casa do homem, o menino, o irmão dela, quem ia pagar o pato, porque o menino já tinha ido para a delegacia para dar depoimento, que suspeitaram dele, de um irmão da menina. É aquela coisa aí, eu não via achar que era ele, se não descobrisse que era o homem, era o irmão da menina que ia pagar. Porque o outro lado, a polícia não ia saber do outro lado, de qualquer forma, foi o irmão da menina e pronto. É isso, mano. Eu vi esse caso e vi isso aí também. Então o atendente, né, fraterno, não tem como ir na casa de ninguém, se não for convidado. Sondar isso não é papel dele. Ele é papel dali para escutar sobre a intuição, orientar as pessoas. Mas aqui é o mundo espiritual, né? Elevado. Ele quer ouvir, ver o que aconteceu, se houve fatores que levaram o rapaz a ser assassinado, a se suicidar,
enfim, vamos lá, vamos acompanhar a investigação. Como quem não desejava dilatar a conversação, Alexandre silenciou, pondo-nos ambos a caminho, compreendendo eu, mais uma vez, que, como na Terra, o serviço de colaboração fraternal no plano dos espíritos reclama esforço, tolerância e diligência. Não é fácil também. A gente pede que o guia resolva os nossos problemas hoje. Eu acumulo problema há anos, entro no centro hoje e os guias resolvem para a semana eu voltar para bem e voltar a acumular novos problemas. Tudo demanda esforço, tolerância e diligência. A casa da pobre viúva localizava-se em rua modesta e, embora relativamente confortável, parecia habitada por muitas entidades de condição inferior. O que observei sem dificuldade, pelo movimento de entradas e saídas antes mesmo de nossa penetração no ambiente doméstico. Opa, ó, a casa só tem onça, né? Mas onça espiritual, né, entre aspas, né? Não entra na casa se não for convidado, né? A gente já viu isso aí, as brechas que a gente atrai, né? Atrai os espíritos, né? O magnetismo, né? Atrai ou repele, né, Feira? Quando ele chegou na porta da casa, um bocado de entidade inferior saindo de dentro do lar. Opa! Né? Já não era um lar bem habitado pelos próprios encarnados, onde habitava ali essa paz toda que ela falou durante o atendimento fraterno. Senão não teria essas companhias que não são, né? Não está falando de entidades más, né? Mas são entidades inferiores, né? Então o que pode ter ali? Apego, pode ter parente, pode ter coisa assim. Mas tem. Entramos sem que os desencarnados infelizes nos identificassem a presença. Veja que uma turma saiu e outra ficou dentro de casa, né? Mas esse não tinha vibração para ver as entidades maiores, em virtude do baixo padrão vibratório que lhes caracterizava as percepções. Quando ele fala isso, Ivonete, ele está falando, eu sempre trago na mente, André Luiz, o guia, é o ventilador na velocidade 3. Esses aqui estão na velocidade 2. Os encarnados, nós estamos parado, as hélices paradas, bem material. Os outros estão na velocidade 2, ou velocidade 1. Não conseguem ver quem está na velocidade 3. E nós, a hélice parada é a grosseira, não consegue ver nenhum, 2, nem 3. Então ele chama de um padrão vibratório, que vibra, né? A frequência do perispírito deles. Só se dá isso com elevação. O inferior não consegue simular isso, nem luz, nem a vibração. Ele pode se fantasiar, se parecer com você, mas se você tiver luz, ele não consegue simular a luz, nem o seu padrão vibratório. É impossível para qualquer espírito isso, é lei de Deus, né? Então, vamos lá. O quadro, porém, era doloroso de ver-se. Bom, a família constituída da viúva, 3 filhos e um casal de velhos permanecia à mesa de refeições, no almoço muito simples. Entretanto, um fato até então inédito para mim feriu-me a observação. 2 pontos. 6 entidades envolvidas em círculos escuros, a aura, né, escura, acompanhavam-nos ao repasto, né, ao alimento, como se estivessem tomando alimentos por absorção. Veja que aquela mulher que tinha um estômago, né, que comia muito, do capítulo do rapaz do sexo, né, e que tinha aqueles vampiros. Os vampiros foi que ela criou, pelo excesso alimentar,
né? E gerava aquelas bactérias, aqueles bacilos psíquicos no seu organismo, encharcado de excesso de gordura, de outras coisas. Mas André Luiz não foi para a casa dela, não acompanhou o marido dela vampirizando o alimento dela. Ele, na porta, ele seguiu o filho dela, né? A gente viu. O que era vampirizado na área sexual. Então ele não conseguiu ver isso. E agora ele entrou lá e está vendo 6 espíritos ao redor da mesa onde tem 3, 4, 6 pessoas. 6 pessoas encarnadas, um casal de velhos, 3 filhos e a viúva, né? Junto a eles 6 entidades espirituais. Então quando a pessoa pega lá a colher com o feijão e o arroz e aquela fumaça saindo, quente, os espíritos ao lado, conversando e absorvendo do alimento em si e também, né, quando ela ingere, do que sai do perispírito dela. Porque aquele alimento degradado, né, do animal, que tem o fluido vital, das folhas que foram ali cozidas, as verduras, os legumes, tem fluido vital. Então aquilo ele absorve também dessa área. Você lembra que é uma fala de Divaldo, né? O espírito não pode, ele pode ir na Ambev, bebida, tá lá, mas feita quimicamente, não tem ali, né? A consistência, né? Bezerra explica isso para o Divaldo, a consistência de fluido necessário, vital necessário, para que ele absorva e bata a onda. É assim mesmo que o Divaldo fala. Então ele precisa que alguém beba, né? Que aí evapora o odor do álcool, ele absorve, porque a estrutura perispiritual dele absorve da estrutura do duplo etérico, do corpo vital do outro, o fluido com álcool, né? Aqui ele já consegue isso daqui absorver do próprio alimento cozido na fumaça, né? E óbvio que deles também, né? É um processo de vampirização. André Luiz fica pasmo, né? Oh meu Deus! Exclamei aturdido, dirigindo-me ao instrutor. Será crível? Desencarnados à mesa? Alexandre replicou tranquilo. Meu amigo, os quadros de viciação mental, né, que é da mente, é o desejo de cada um, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes. Onde não existe organização espiritual, não há defesas da paz de espírito. Isso é intuitivo para todos que se estimem o reto pensamento. Por intuição você sabe, não precisa entrar na casa espírita para estudar isso não. Sua casa não tem paz. Só vive de briga. Mas você não ergue nada aí dentro, não faz uma oração, não lê uma Bíblia, não lê um Evangelho, não tem um assunto edificante com os outros, é só todo mundo pensando em si, nas suas coisas, um grupo de gente morando debaixo de um teto. Não tem nenhuma organização espiritual nesse sentido de busca de espiritualização, um lar de brigas, de confusões, que ele chama de sem equilíbrio, né? Onde os barzinhos estão dentro de casa, a bebida está ali só um braço, bebida, é filme pornô, é não sei o quê. Você quer quem frequente ali, criatura? Irmão Dulce, faça pouso ali dentro, é? Não precisa você perguntar a Ferreira isso não. Intuitivamente você sabe. Você sabe quem é que frequenta lá o seu lar? Não tem nem para mediúnica. Sabe. Sabe direito. A gente sabe quem é que frequenta, ele está dizendo isso aqui, ó. Então, ele está criticando ninguém, a maioria é por ignorância, né? Então, são altamente frequentados por essas entidades. Após ligeira pausa em que fixava, compadecido, a paisagem interior, né? 12 pessoas à mesa, 6 encarnadas, 6 desencarnadas, com salário mínimo, José. Imagine. É por isso que o dinheiro não dá para comprar. Você compra a carne para dividir, Ivonete, para 6, vem mais 6, fora os que saíram, né? Que acho que já estão cheios. E esses 6 aqui não pagam nada. Entra, come e vai embora. Não trabalha, não faz nada. Então, os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, afinidade, amor, excessivo apego,
quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas e aos fluidos vitais, que é o ectoplasma, da família. Alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Dúvida, assista Dona Flor e seus dois maridos. O filme é intuitivo, o livro é intuitivo do filme, né? Embora em pôr de piada, né? O marido, nem sei, acho que é, o marido morre, né? E volta a ficar caminhando nu com Dona Flor, casada com outro. O filme, o livro é espiritualista, não é espírita. É espiritualista. É Jorge Amado, não sei se é Jorge Amado. Dona Flor e seus dois maridos. O desencarnado volta. Aqui. Ele pegou aquilo do mundo espiritual. Intuitivamente, o autor, Jorge Amado. As pessoas lendo isso aqui vão ficar o quê? Como André Luiz? Chocadas. Então a mulher, o marido, volta a ter a sua vida de relação afetiva com alguém e o viúvo volta para dentro de casa. Diga, Ivan. Inclusive até, Sérgio, você me fez lembrar que o nu pode representar ali a roupagem espiritual, né? Ele está sem a roupagem, está dentro de casa. No filme, né? Justamente. Pode representar isso pra gente, né? No filme pode, porque é o desejo dele, né? Ele volta, cara. E às vezes de uma maneira tão inconsciente, que às vezes ele nem se dá conta de nada, que já morreu, que está naquela situação patética. Foi um marido, um homem honrado, ninguém está falando de pessoas más, não. São pessoas comuns, pô. E voltou porque sai dali, não sabe o que morreu, não sabe o que é mundo espiritual, né? E ele dê graças a Deus esse aí que voltou para dentro de casa, que não foi arrastado pelas hordas, né? As hordas do mundo espiritual, que vão arrastar ele por crime, pra coisa. Não, voltou para ali, se aconchegou, os guias deixam lá, que é melhor do que ele ficar na rua, solto, e ser arrastado pelas essas hordas, que já estão adaptadas àquilo ali, sabem tudo como fazer. Aí que eles não querem voltar para a carne mesmo, não querem evoluir, não querem nada, que agora eles atravessam paredes, eles entram. Então, esses aqui se mantêm ligados à casa. Mas chegam a se alimentar, de fato, utilizando os mesmos acepipes de outro tempo. Você está perguntando o que, Maria Lúcia? Ele come abará, o baiano, né? Eles comem acarajé ainda. Se o outro está comendo, e eles gostavam também, né? Se chega com Ferreira não gosta de abará, né? Então, aí chega lá, Ferreira desencarnou, voltou por lá, né? Aí eu estou visitando a família, estou melhor do coração, graças a Deus. Ferreira já foi embora, aí eu estou lá me lembrando dele. Aí eu trouxe aqui um abará, um acarajé, Ferreira nunca comia, agora eu sei que ele não está aqui. Ferreira te vê ali dentro do lar, Ferreira vai dizer, cruz credo, esse aí eu não quero não, eu não gosto disso. Mas aí eu trago o que, o que ele gosta, hein? Mas um doce que ele gosta, quando a gente chega lá, me esqueci agora o nome, é porque eu não estou comendo doce, até esqueci. É um pedaço de bolo, uma coisa que a mulher dele, a esposa dele botava para mim e para ele. Aí ele é o primeiro a devorar. Quer dizer, quando botar no prato, ele comendo também. Se ele tivesse dentro de casa, né? Então, eles continuam nos mesmos apetites, gostando da mesma coisa. Indaguei espantado ao ver a satisfação das entidades congregadas ali, absorvendo gostosamente as emanações dos pratos fumegantes. Alexandre sorriu e acrescentou: tanta admiração somente por vê-los tomando alimentos pelas narinas, e nós outros? Desconhece você, porventura, que o próprio homem encarnado recebe mais de 70% da alimentação comum por meio de princípios atmosféricos captados pelos condutos respiratórios? Ele já citou isso, né? No livro dos Mensageiros, né? Que eu trouxe aquela coisa que a gente absorve carbono, nitrogênio, né? Tudo isso. Mas também ele cita aqui, peraí, Ivan, passa você. E nós outros? Como é que Bezerra de Menezes se alimenta? Respirando pelas narinas, né? Só que ele não absorve o alimento de Teresa, né? Ele absorve diretamente da atmosfera superior. Diga, Ivan. Sérgio,
eu não tinha, como se chama isso? Pedido. Sua mão estava aí em pé. Sua mão estava. Me desculpe, eu não tirei. Já pensou, Mário? Alimentação pelas narinas, no mundo primitivo que nós ainda estamos, ainda imperfeito, a gente se alimentar? Já pensou? É isso, não dá. A gente está lá no livro. Como é que a gente vai fazer isso ainda? O nossa constituição orgânica, é o livro dos Espíritos, isso. Requer alimentos proteicos, né? À medida que a gente vai se elevando, vai mudando, né? Não vou comer carne, mas tenho que substituir por outra proteína. Né? Senão, outro carboidrato não morro. Né? Então a gente vai se elevando, né? Mas a gente precisa ainda da proteína, do carboidrato. Ora, os nossos irmãos, você não ignora também que as substâncias cozidas ao fogo sofrem profunda desintegração. Então, basta a gente sentir o cheiro da cozinha, né? O alimento se desintegrando e aquela fumaça que ali sobe está cheia de fluido vital. O espírito não vai cheirar a fumaça, não vai absorver a fumaça. Ele absorve o fluido vital do animal, se for animal cozido, da verdura, do vegetal que está naquela fumaça. É impressionante isso, né? Mas é isso aí, esses desencarnados. No entanto, ora, os nossos irmãos viciados nas sensações fisiológicas encontram nos elementos desintegrados, né, pelo cozimento, o mesmo sabor que experimentavam quando em uso do envoltório carnal. Lembrando sempre que ele está sempre saltando. Esses espíritos são espíritos, não são espíritos maus, mas são espíritos inferiores. Kardec, no livro dos Espíritos, chama de espíritos neutros. Então, eu sou um espírito desse aí, neutro, né? Eu faço bem agora, né? Mas posso ter um problema, daqui a pouco eu estou pensando mal. Então, vivo oscilando, né? Oscilando. Aquela oscilação. Eu só não vou oscilar quando eu me tornar um espírito puro. Porque aí o pensamento do bem só deseja o bem. Está lá. Questão, livro dos Espíritos 107. Só sentem e desejam e fazem o bem. Curtinho. Nada altera isso dentro deles. Portadores de uma felicidade inalterável. Mesmo quando encarnado. Quando eu leio aquilo ali, você fica babado de inveja. Nada altera a felicidade de um espírito puro. Na Gênesis, Kardec aborda mais, ele fala: encarnado, eles nunca escolhem errado. Parece sem graça. Então, eu olho para lá, a namorada, tem duas, né? Ele só vai escolher a que é certa, que vai se dar bem para fazer a família. Ele perdeu a graça da escolha, a espírito inferior, eles só escolhem o certo, encarnado ou não. Nada altera a felicidade. Pode aumentar a coelba, aumentar a embasa, pode chegar um vizinho chato, nada altera-lhes a felicidade. A gente vai chegar lá um dia, quando só Deus o sabe. Mas está lá. Mas por enquanto, esses irmãos aqui não tem nenhum mal. Tá? Chama espírito neutro. Diga, Carmen. Ainda tem outra coisa. No mundo que a gente vive é de tanta oscilação que daqui a pouco a gente está alegre, feliz, e qualquer coisa já derruba a gente. Já aborrece, já traz tristeza, estava em alta, daqui a pouco já está em baixa, já veio um aborrecimento, já veio, sei lá, qualquer coisinha, coisa pequena, coisa miúda, já desestabiliza, já não está tão feliz como estava quando acordou, mas durante o dia foi tantas oscilações que a gente vai oscilando para cima e para baixo. É muito difícil para um encarnado que ainda está no estágio que nós nos encontramos. É estreita a porta. Diga, Josa. Esse estágio, Carmen, vou pegar a sua deixa aí, é um estágio normal para a gente, porque aí a gente pode escolher a quantidade de tempo que a gente quer estar num estágio bom ou ruim. Porque se você parar para analisar,
você dizer assim, não quero estar mais nesse estágio, porque esse estágio já fez parte de mim, com certeza você já está montando sua psicosfera. E aí, você vai dar seguimento. Não vai deixar de oscilar? Não, de jeito de maneira alguma. Mas a gente tem que começar a nos conscientizar que isso são lições que a gente tem que passar. E lições aprendidas, página virada. Josi é discípula direta de Alexandre. Toda vez que a gente tiver para baixo, Alexandre vem. A gente já foi assim. Josi está sempre lembrando, viu, Ivonete? Mas, Sérgio, nada se perde, não. Tudo é um aprendizado, Sérgio. Você esquentou a cabeça, depois esfria, bota lá no balde de água de gelo. Já está sempre lembrando. Josi parece essas pessoas assim, bem zen. O mundo está tocando fogo e ela Jesus só quem deve saber é a família dela. Se ela é assim. Mas vamos lá. No entanto, né? Ponderei. Parece desagradável tomar refeições, obrigando-nos à companhia inevitável de desconhecidos, e mormente desconhecidos da espécie que temos sob os olhos. André Luiz, a espécie de gente, como é que pode aceitar que isso é normal? Os 6 pessoas ali, junto com essa espécie aí, gente estranha, sujo. Ele está vendo a aparência dos espíritos, imagine com aquela roupa do defunto ainda. A maioria está assim, não consegue plasmar outra roupa, é a roupa que foi enterrada. Não vê assim no livro Nosso Lar? André Luiz, que a roupa dele é rasgando, a unha crescida, barba crescendo, que ele teve que cortar. Como lá ele não explica, né? Os guias fizeram isso, apararam as unhas dele, as unhas estavam enormes, os cabelos, sobrancelha tudo crescida. Imagine, você está lá, Ivonete jantando, né? Lá com seu esposo, comendo aquele caviar, comendo aquela comida de primeira, e um espírito desse aí, sujo, com a roupa de quem morreu há 10 anos, 20 anos, cara. É brincadeira? Rapaz, como é que a pessoa vai ter evidência, pô? Eu vou querer evidência nenhuma. Vou jogar o prato e sair correndo. No mínimo, Mário, você vai sentir o odor, não? Não, eu não estou sentindo nada. Aquela energia pesada, aquela coisa assim, diferente de alguns dias. Aí a maioria é tudo a mesma padrão. Josi falou agora uma coisa seríssima, porque às vezes a gente não tem evidência, mas várias vezes eu estou aqui em casa, outro dia aconteceu uma coisa, eu senti, eu não lembro se foi cheiro ou se foi odor, eu olhei para o meu marido e disse, o que é isso? E um cheiro específico de uma coisa, assim, como se fosse assim, de um rato, uma coisa assim. Aí ele olhou para mim e disse, eu não estou sentindo nada não, e já aconteceu isso várias vezes comigo, de ter pessoas, ninguém sentir, só eu. Quem sabe isso não é uma coisa dessa? Sensitivo, cara. Como o João falou, de estar sujo, eu senti o cheiro. É isso, o sensitivo, psicometria. Você orar, né? Possa ser algum companheiro trazido ainda, com a sua impressão mental ainda do enterro, né? Do estado de cadaverização do corpo dele, né? Que está já enterrado. E você percebeu. Para que você percebeu? Porque ore por ele, peça a Deus por ele, né? Mesmo por eles que estão ali, eles serem conduzidos, né? Então, vou ler o trechinho e encerrar a resposta só. Que André Luiz, acho que ficou repugnado com aquilo ali, né? Você, porém, não pode esquecer, aduziu o orientador, que não se trata de gente anônima, né? Estamos vendo familiares diversos que os próprios encarnados retêm com as suas pesadas vibrações de apego doentio. Não são estranhos não, André. Esses aí são parentes. Que esses parentes aí levaram o corpo, né? Oraram por ele, deixaram no cemitério. E cada um, na medida que é expulso pelos vermes, né? É assim que a André Luiz coloca no livro Nosso Lar. Saem correndo para onde? Ou pensam, não precisa esperar o verme. Pensou, voltou, que onde está seu tesouro, estará teu coração, a alma. Né? O tesouro dele está onde? O meu lar, em Cajazeira. Né? Ah, o meu filho, minha esposa, meu tio, minha comida,
a minha sandália com tapete embaixo, o Espírito falava isso para mim. Porque aqui ninguém põe a sandália, mas não põe o tapete embaixo, porque às vezes eu toco no chão, o chão é frio. Cadê? Eu voltei para cá. Minha mulher, eu quero minha mulher, eu quero minha mulher. São coisas simples. Mas, meu amigo, a sandália não está embaixo, mas não tem um tapete embaixo da sandália, porque eu estou idoso quando veio por mim esse Espírito. Eu via mesmo ele assim. E quando eu toco o pé no chão, o chão é frio. Minha mulher está onde? Pelo amor de Deus. Aí quem está de fora ri. Mas quem viveu nesse hábito sente falta. Sente, fica triste, chora. Chora e volta para onde? São espíritos neutros. Ele não está citando aqui que espírito mal. São familiares. Estão vivendo a mesma. Se deixar aqui, eles passam 20, 30, 40 anos. Morre os outros, vai se juntando a ele. Primeira, segunda, terceira. Aí quem é que vai salvar? Antigo Testamento. Será salvo pela 4ª geração. Né? Que, né, tem um trecho lá na coisa que os evangélicos pensam que um amigo meu evangélico vigilante, meu casamento não deu certo. Eu estou pagando, eu sou a 4ª geração. Ele contou lá. Na primeira geração, meu avô, meu bisavô, tataravô, sei lá, não ficava com ninguém. Eu estou sofrendo por causa dele. Né? É assim que eles entendem, né? Mas aí você vê, pega o livro há 2000 anos, né? Quando Públio Lentulus faz uma análise com o avô ou bisavô dele, Sura Lentulus, que eu escrevo igual com meu bisavô, eu sinto as mesmas coisas, sonho. Era ele mesmo reencarnado. Sura Lentulus, Públio Lentulus, que no futuro será Emmanuel. Então a 4ª geração vai ser salvo, você vai reencarnar. Já que não sai de dentro de casa mesmo, desse grupo de família, você vai ser trineto, né? Do seu próprio grupo familiar. Você volta para dentro do lar. O espírito planeja uma coisa rápida ali, para que ele volte, não é um espírito mau, faz um planejamento reencarnatório, para que ele... E aí vai ter, vou deixar para você, José, falar, vai ter reencarnação que é para se desapegar. É o capítulo do livro Sexo e Destino de Emmanuel. Você reencarna apenas para aprender a se desapegar daquele grupo familiar. Diga, José. Mário, voltando ao que eu estava falando antes, é o seguinte, aqui em casa, final de semana, meu marido só bota filme assim, tiro, e se pegar a tela da televisão, espremer, sai sangue. Aí, quando chega na segunda-feira, até as plantas você vê, ela tá meio murcha. E aí, de segunda até sexta ou sábado, dependendo do dia que ele vai trabalhar, aqui é piano, Frederico Chopin, Mozart, e aí elas mesmas se renovam. Então, eu já tinha percebido isso e pensei que era coisa da minha cabeça. Mas quando eu já fiz esse teste, aqui, ó, eu ganhei ela de maio. Ainda tem flores. Então, a gente fala assim, vem os espíritos. Não, também são nossas ações. O que é permitido à nossa casa. Não só a casa, materialmente falando, mas também a casa mental. É o que nos faz mais mal, é a gente não ter a disciplina de pensar, né? As situações vêm, a gente tem que saber como pensar, ou até mesmo procurar a quem se apoiar, porque senão acha que tudo está dentro dos livros, mas não está. Os livros nos apontam os caminhos, porém, as nossas atitudes e ação faz com que a gente venha a ter a evolução. É isso. O livro, o estudo da gente foi para esse. É para que a gente põe em prática. É uma palestra que a gente assistir, a gente refletir. E aí você falou, se você é o esteio que busca o equilíbrio da psicosfera do seu lar, os espíritos inferiores não adentram. Mas, em um dia só que tem essa programação, né, pelo estado ainda de ignorância do seu esposo, né,
que a gente não, sempre deve respeitar o outro como ele é, né? Diria isso como é, mano. Respeitar o outro como é que é e não aceitar a gente como a gente é. A palavra de Joana de Ângeles, a palavra do Evangelho, né? Sede indulgentes com o teu próximo e severo consigo mesmo. Evangelho segundo o Espiritismo. Então você já tem essa consciência, você não faz, é severa, mesmo que ainda goste, severa você não faz, você já tem uma consciência desperta. O outro que ignora, faz, e você é indulgente. Só que há um reflexo, um efeito nas plantas que são mais sensíveis, mas que passam o restante da semana equilibradas, alegres e felizes, né? Daqui um dia, graças a Deus, elas não podem fazer isso, porque senão elas vão fazer um movimento, né? Samambaia chamando tem orquídea chamando aí as rosas e fazendo um movimento, né? Quando seu marido viesse, elas todas na frente da casa queimando pneu, queimando. Mas aqui o seu não entra nunca mais. Aqui o seu não entra mais. Mas aqui eu sinto isso com elas, sabia? E quando põe a música e que eu vou aguar elas, é como se elas estivessem num estágio assim de agradecimento. E é muito bom. Você mantém a psicosfera elevada do ambiente. Isso é resultado de estudo, ciência estuda isso, né? Mas vamos lá para o nosso encerramento. Amanhã, sexta, e continuaremos com o nosso estudo, se Jesus permitir. Vamos para a nossa prece. Agradecer ao médico, ao amigo, ao mestre de todos nós, nosso Jesus, pela presença entre todos, por permitir que nos esclareçamos sobre tudo que ocorre, ou quase tudo que ocorre em nossas mentes, em derredor de nós, no nosso lar e na sociedade ao qual estamos reencarnados, com o objetivo não apenas de adquirir conhecimento teórico, mas como nos lembrou a nossa irmã, encontrarmos no Cristo a força para ir colocando isso em prática. Quando vier em nós os impulsos inferiores, e eles sempre vêm, a gente deve resistir com a oração, com a mudança de pensamento. Cada um vai encontrando um meio de não mais executar aqueles impulsos que ainda teimam dentro de nós a querer nos comandar a vida. Nós somos seres cientes, conscientes, que devemos comandar a nossa própria vida. Somos nós, espíritos imortais, que devemos comandar o nosso hoje, e terá uma consequência benéfica no amanhã. Por isso somos gratos aos bons espíritos e encerramos formulando o voto de paz e saúde para todos. Assim seja, boa noite. Assim seja.